Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Um projeto de acessibilidade desenvolvido em Osório, no Rio Grande do Sul, foi selecionado na categoria Ministério Público como finalista do 12º Prêmio Inovare, que será realizado no STF no final do ano. Para abordar a premiação e a acessibilidade no país, convidamos o promotor de justiça Luiz César Balaguês. Doutor Balaguês, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Como o senhor recebeu a notícia desse projeto estar entre os trabalhos na categoria Ministério Público do Prêmio Inovare? Bom, Marco, o prazer é meu. Foi uma grata surpresa para nós de Osório. A comunidade inteira ficou muito feliz. Foi uma grande vitória que todos que trabalham pela acessibilidade conquistaram nesse evento. Foram, digamos, classificados 21 finalistas entre o Prêmio Inovare, que será concedido agora no final do ano. O que o senhor achou dos trabalhos? São mais de 600 trabalhos que foram inscritos no Inovare. São trabalhos todos voltados para práticas que podem ser repetidas em outras comarcas, trabalhos voltados para questões simples, que tornam o trabalho mais voltado para a comunidade e simplificam a atuação da justiça em todas as suas modalidades, né? No judiciário, nos tribunais, no Ministério Público, na Defensoria Pública. Então, é um prêmio de abrangência nacional que destaca os principais trabalhos inovadores, como o próprio nome diz, no sistema de justiça do Brasil. E qual a sua expectativa, doutor Balaguês, em torno desse projeto do Ministério Público de Osório com parcerias? Bom, eu considero o trabalho já vitorioso, né? Pela simples possibilidade de ir à final do prêmio, com mais 2 outros projetos. Mas a nossa expectativa, obviamente, é que o projeto seja contemplado com o primeiro prêmio. E como nasceu a ideia desse projeto em Osório e quais são os seus desdobramentos? Bom, o projeto nasceu em 2005, a partir de uma visita de uma professora estadual aposentada por conta de uma paraplegia decorrente de um acidente de trânsito. E essa professora instou o Ministério Público a atuar na área da acessibilidade em vários aspectos: prédios públicos, comércio, bancos, transporte coletivo e calçadas. A partir de então, o Ministério Público de Osório, a Promotoria de Justiça Civil, começou a trabalhar na questão de acessibilidade e vem obtendo desde então avanços. É claro que nós ainda estamos numa condição ideal, mas nós já avançamos bastante nesse aspecto. Conseguimos adaptar todos os prédios públicos do município, a maioria das escolas estaduais do município, vários estabelecimentos comerciais, todos os bancos e o transporte coletivo urbano de Osório também está adaptado. Então, nesse aspecto, nós conseguimos avançar bastante, mas o último aspecto, que são as calçadas, é certamente o mais problemático, o que vai demandar mais tempo, mais paciência, mais persistência. Pois é isso que eu gostaria que o senhor comentasse mais, porque o Ministério Público de Osório não ficou apenas na promoção da acessibilidade arquitetônica. Como o senhor mesmo diz, o Ministério Público procurou melhorar a acessibilidade, inclusive nos coletivos. Isso, nós, a partir da constatação de que o transporte coletivo público não tinha nenhum veículo adaptado, nós passamos a instar a empresa concessionária a adaptar os seus veículos e firmamos um termo de ajustamento de conduta que fixou prazo, e o prazo foi cumprido
e a partir daí todos os veículos de transporte coletivo público de Osório são plenamente adaptados. Agora, essa experiência exitosa, digamos assim, em Osório, ela pode e deve ser repetida em outras cidades. O que o senhor acha? Esse foi o principal objetivo nosso ao inscrever a nossa prática no Prêmio Inovare. Buscar replicar a iniciativa de Osório em outros municípios, para que outros colegas tenham a oportunidade de também atuar nesta área e não cometer os mesmos erros que nós e tentando cometer os mesmos acertos. Doutor Balaguês, de quando é a lei da acessibilidade e o quanto ela é importante para a inclusão das pessoas com deficiências na sociedade? A legislação que estabelece a norma prática do ponto de vista da acessibilidade é de 2004. É um decreto federal que estabeleceu as bases práticas da acessibilidade. As dificuldades são de toda a ordem, desde a falta de cultura brasileira no sentido de respeito ao direito do cidadão, até a eventual resistência de agentes públicos, de gestores públicos, na implementação de políticas de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou com necessidades especiais. Nós temos uma dificuldade maior, talvez seja a falta de consciência da maioria da população quanto aos direitos da pessoa com deficiência. Agora, essa legislação tem sido uma grande ferramenta nas mãos do Ministério Público. A legislação ela é desconhecida pela maioria e a população muitas vezes, especialmente na questão das calçadas, se queixou muito porque achavam que a legislação era local, porque não viam em municípios vizinhos as mesmas provocações, a mesma intensidade de cobrança. E aí, na medida do tempo, nós fomos explicando que é uma legislação federal que vigora em todo o país e que cabe ao Ministério Público fazê-la em vigor na prática. Por que em muitas cidades do país, muitos prédios ainda não estão adaptados para essas pessoas, doutor Balaguês? Me parece que falta consciência dos construtores, dos empresários, no sentido de que esse equipamento, as rampas, todos os equipamentos que visam garantir a acessibilidade, eles vêm em proveito de todos. Porque não é só o cadeirante que aproveita o equipamento. Ele aproveita o obeso, a mãe gestante, ao idoso especialmente. Então, na medida em que todos nós formos ficando mais velhos, utilizaremos e gostaríamos de utilizar esse equipamento. Então, eu costumo dizer lá em Osório que esse equipamento é para todos nós, pelo menos para todos os que avançarem na idade e ficarem mais velhos, alcançarem a idade mais avançada. E também para as pessoas que eventualmente sofram alguma espécie de limitação temporária. Então, é um equipamento que vai servir a todos. A calçada em bom estado, a rampa de acesso, tudo isso é um equipamento que vai ser útil para todos nós. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei, o promotor de justiça é um agente de transformação social. E, às vezes, só a sua ação não basta. É preciso uma parceria, é preciso mais do que isso, é preciso vontade política, concorda? Concordo, Marco. Eu acho que lá em Osório nós tivemos a sensibilidade dos gestores públicos, especialmente no que diz respeito aos prédios públicos, a adaptação dos prédios e também a questão da assinatura de termos de ajustamento de conduta que previam a fiscalização dos passeios públicos e a não concessão de alvarás e habites para imóveis em desacordo com a legislação. Isso, obviamente, gera para o gestor um desgaste político, porque a população muitas vezes não entende. Ele sabe que ele não ganha votos com isso. Ao contrário, ele pode perder votos. Mas tudo é uma questão de conscientização, de explicação das razões dessa benfeitoria. E lá em Osório nós tivemos a parceria dos gestores, porque se nós tivermos que judicializar essa questão,
obviamente que vamos prolongar no tempo e muito tempo a solução da demanda, não necessariamente tendo solução favorável. Agora, o Ministério Público, após a Constituição de 88, ele recebeu uma série de prerrogativas. O promotor de justiça, ele tem em suas mãos muitas ferramentas para defender a sociedade, principalmente para defender essas pessoas que têm deficiências. Agora, só ele, às vezes, não adianta. E hoje é uma tendência também, doutor Balaguês, o Ministério Público, o promotor, ele tentar a defesa dessas pessoas de maneira extrajudicial. Eu acho que isso é importante no dia de hoje, tentar conseguir a defesa dessas pessoas deficientes de uma maneira, digamos, através do diálogo, tentar convencer os agentes públicos da importância, né, dessas pessoas ter a sua acessibilidade assegurada. Eu citaria um exemplo desse tipo de iniciativa extrajudicial. Nós tivemos uma aluna, uma estudante que fez a sua inscrição no vestibular de uma universidade da região e que, após a universidade ter conhecimento de que ela era deficiente visual, ela chamou a estudante para devolver o valor da matrícula e propor que ela não fizesse mais o vestibular lá. E essa estudante nos procurou, imediatamente a gente procurou a direção da faculdade e conseguimos garantir que essa, hoje, estudante de Direito, no 5º semestre, tivesse acesso à universidade. A universidade investiu com piso tátil, com impressora de braille, e hoje já tem até a monitora que serviu, a aluna que serviu de monitora para esta primeira estudante deficiente visual da faculdade. Hoje também é estudante de Direito, porque na medida em que relatava, transformava em braille os textos jurídicos, ela se encantou com a matéria e hoje também é estudante do primeiro ano do curso de Direito. Há 5 anos, o seu projeto, esse projeto muito importante que é desenvolvido em Osório, já foi foco do nosso programa Conhecendo MP. Mas a partir do momento em que esse projeto tem a chance de receber o prêmio Inovare, nós não podíamos deixar de lado, né, que o senhor participasse mais uma vez do programa, porque eu creio o seguinte, doutor Balaguês, o senhor fez um projeto na área da acessibilidade e nessa área ainda há muito o que fazer. E eu acho que esse seu projeto pode servir de exemplo para estimular outros projetos na área da acessibilidade no país, principalmente em cidades pequenas, em que as pessoas, a comunidade, precisam ter asseguradas a sua independência, o seu direito de ir e vir. É bem isso, Marco. E o Ministério Público tem que atuar de forma coordenada com outros órgãos, outras instituições. As associações de defesa das pessoas com deficiência são importantíssimas. Os clubes de serviço são importantíssimos. E as forças vivas da comunidade são muito importantes, porque o Ministério Público sozinho nada vai conseguir. Ele precisa se articular com outros órgãos, outras entidades, para que dê legitimidade para a sua iniciativa. Porque se for apenas a pessoa do promotor a defender a tese, a defender a causa, nada será conseguido. Por isso que o Ministério Público tem que agir de forma coordenada com outras entidades. Agora, quais foram as suas principais dificuldades a partir do momento que o senhor arregaçou as mangas e disse: vou fazer, vou fiscalizar, vou tentar as parcerias? Quais foram as suas dificuldades? E mais, qual a orientação que o senhor dá ao seu colega promotor que está lá numa cidade pequena, também enfrentando algumas dificuldades desse tipo? A primeira é que primeiro realiza um amplo trabalho de conscientização, antes de qualquer iniciativa. Muito diálogo, muitas reuniões, muita conscientização, para legitimar a sua iniciativa. Um segundo aspecto é tolerar e persistir com a incompreensão,
com por vezes até o desconhecimento das pessoas da comunidade que podem ser mais resistentes à adaptação dos seus imóveis ou do seu passeio público. Eu tive experiências desagradáveis nesse aspecto, de incompreensão da atuação do promotor. Então, de certa forma, o reconhecimento do Prêmio Novari, para nós, foi um alento diante dessa situação de muitas vezes desconforto, que a comunidade, parte da comunidade, às vezes não compreende as razões, ou entende que esse benefício se volta para uma minoria e não para a maioria da população, quando na verdade é o oposto, como eu disse. É um benefício que vai se voltar para todos nós na medida em que nós avançarmos na idade. Como dissemos no início do programa, são 21 finalistas no Prêmio Novari, e dentro da categoria Ministério Público, o seu projeto concorreu com 72 trabalhos. A sua expectativa é de que o Ministério Público de Osório conquiste esse prêmio. O senhor se recorda com quais prêmios em que ministérios públicos concorrem também com o seu projeto? Concorre o Ministério Público de Santa Catarina, me parece, com um trabalho sobre o controle eletrônico informatizado da evasão escolar, e um trabalho da Paraíba, no Ministério Público da Paraíba, a respeito da prevenção em fraudes em licitação. Para nós, eu vou ser bem franco contigo, Marco, para mim já é uma vitória estar entre esses três. Eu jamais imaginei que um projeto criado num município com pouco mais de 40 mil habitantes, que se originou de uma visita de uma professora, que jamais imaginou, nem ela nem eu, as transformações que o município passaria depois dessa visita dela, há 10 anos atrás. Para mim isso já é uma vitória. A vitória, primeiro, da realidade modificada, e agora, num segundo momento, do reconhecimento de um instituto tão valorizado, tão importante quanto o Instituto Novari, com uma comissão julgadora do mais alto grau de sabedoria e conhecimento jurídico. Isso, para mim, é a cereja do bolo, né? É o reconhecimento máximo de que o que nós estávamos fazendo lá estava certo, estava correto. E no mais, são mais de 600 trabalhos que foram inscritos no Prêmio Novari deste ano. O senhor estava me dizendo que o senhor, inclusive, vai fazer uma viagem ao Rio de Janeiro, é isso? Isso. Na semana que vem, a convite do Instituto Novari, eu vou ao Rio de Janeiro gravar uma entrevista que vai ser projetada junto com a dos demais finalistas na cerimônia oficial do dia 1º de dezembro no Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que está faltando campanhas de conscientização dentro dessa área da acessibilidade? Penso que sim. Nós temos que começar nas escolas a ensinar as crianças a respeitar a divergência, a respeitar a diversidade, a entender que não é a pessoa que tem deficiência, é a sociedade muitas vezes que está deficiente. Deficiente nos seus equipamentos públicos, deficiente nas suas calçadas. Muitas vezes o foco da deficiência vai sobre a pessoa, mas o deficiente mesmo, no fim, é a comunidade, é a sociedade que não dá o valor às pessoas em função de um problema físico ou mental de qualquer natureza, alguma limitação. Então, o que nós temos é que todos nós aprendermos a respeitar o diverso, o diferente de nós, e compreender que isso faz ambos crescerem. O convívio com o diferente faz com que ambos cresçam. Agora, muitos gestores públicos colocam a questão da verba, né? Alegam falta de dinheiro para fazer o que precisa ser feito. E aí, promotor? Na verdade, o custo de uma reforma de uma escola, por exemplo, para adaptação, é mínimo. Lá em Osório é em torno de R$3.000 para uma adaptação mínima, básica. No mais, o passeio público, por exemplo, é a responsabilidade do proprietário do imóvel. Então, ele pode ser... esse não é uma despesa pública.
Embora eu já esteja convencido de que o ideal seria que os passeios fossem unificados, feitos pelos municípios e depois cobrados do contribuinte, para que se desse uniformidade para os passeios públicos. O senhor tem uma ideia, assim, se o desprezo, né, a falta de capacidade de fiscalizar, de fazer, é muita no país? Porque eu tenho entrado em prédios, doutor Balaguês, e às vezes eu sinto falta. Bom, aqui não tem um corrimão, aqui não tem um guarda-corpo, aqui está faltando uma rampa. Então, quando eu vejo, né, o seu projeto, o senhor falando sobre ele, que o Osório está se adaptando e cada vez mais nessa ideia, às vezes eu fico pensando, bom, mas então está faltando muita coisa em outras cidades. Em Osório falta muita coisa também, né? Não podemos esconder a realidade, mas se avançou muito. E o que é mais importante, se lançou as bases para que se continue avançando. Porque na medida em que o município está comprometido a só licenciar prédios acessíveis, os novos prédios já estarão dotados desse equipamento. Assim como os prédios antigos, reformados, também têm que ter acessibilidade. E o novo estatuto da pessoa com deficiência, que entra em vigor em janeiro do ano que vem, prevê que os prédios antigos também estarão obrigados a ser acessíveis. A dificuldade que nós encontramos é que os prédios antigos, às vezes, eles não têm estrutura para acessibilidade. É uma questão técnica que impede a acessibilidade. Então, nós temos que ter essa compreensão também, de fazer a acessibilidade possível, no caso, não é? A acessibilidade que é viável tecnicamente. Então, mas a intenção é, no longo prazo, que se consiga ter uma cidade totalmente adaptada. Na prática, o que muda agora a partir do Estatuto no ano que vem? O Estatuto, ele condensou basicamente a legislação federal esparsa que havia sobre a matéria. Existem alguns avanços na questão da curatela, nos limites da curatela, no respeito à vontade da pessoa, inclusive a deficiente mental, em várias áreas. Mas o principal que eu penso é que nós temos que avançar culturalmente, para que nenhum colega tenha que ouvir o que eu ouvi de um empresário, numa das tantas reuniões, que ele me disse assim: doutor Balaguês, eu não vou fazer rampa porque eu não faço questão de atender esse público. Então, eu tive que ponderar com ele o seguinte: esse público que o senhor não quer atender é o senhor daqui a 30 anos. O senhor daqui a 30 anos, se encontrar um estabelecimento cujo proprietário seja alguém com a sua consciência, o senhor não vai conseguir acessar. Então, o importante é que nós trabalhemos na base, com as crianças, com os adolescentes, e continuar batendo na mesma tecla. Não arrefecer, não se desestimular, persistir, porque eu acho que nós temos, é um bom combate esse, é uma boa causa. Bom, nós esperamos que essa experiência vitoriosa em Osório sirva de inspiração para outros municípios do país. Para encerrar, o senhor ainda tem um minutinho para as suas considerações finais. Bom, Marco, primeiro eu quero agradecer o teu convite. Aqui, dizer que o prêmio não é do Ministério Público de Osório unicamente, ele é dos gestores que foram sensíveis, da população, de cada pessoa que construiu e fez a sua calçada de forma adequada, de cada comerciante que fez a sua rampa de forma adequada. Enfim, é de um conjunto de órgãos e de pessoas que penso que estão de parabéns nesse momento. Então, o Ministério Público não constrói nada sozinho, então é um prêmio, é um reconhecimento a toda a comunidade de Osório. Ainda cabe uma pergunta, doutor Balaguês. Aquela pessoa que se sinta desprestigiada, que os seus direitos não estão sendo cumpridos, né, que entre num prédio e veja que aquele prédio não tem acessibilidade, o que ele pode fazer, como ele comunica ao Ministério Público? Ele deve procurar o promotor de justiça no seu horário de atendimento ao público e explicitar. Foi o que fez a dona Marilda há 10 anos atrás. E isso, se encontrar eco nas prioridades do Ministério Público local, com certeza avanços serão obtidos. Ok, promotor de justiça, Luiz César Balaguês, promotor
na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!